Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, Canal 14, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Todas as quintas-feiras nós estamos ao vivo e agora com programas no YouTube, né, Maurício? Temos um canal no YouTube, desde o mês de outubro, todos os nossos programas estão lá, para quem não assistiu, para quem quiser assistir ou não tem a oportunidade de ver, estão lá à disposição todos os nossos programas. E hoje nós estamos ao vivo, aqui 22 horas, o programa tem 1 hora de duração e nessa 1 hora você pode participar do programa ou ligando para o telefone 3028-7122 ou participando do programa através da nossa página no Facebook, o programa Presença Espírita Ponta Grossa, onde você pode mandar sugestões de temas, perguntas a respeito do tema de hoje, concorrer ao livro que sortearemos no último bloco, fazer perguntas para o Maurício de outros temas passados, a respeito do Espiritismo, fica sempre aberto aí para tirar dúvida, não é, Maurício? Estamos na internet, quando você nos acompanha ao vivo, estamos online no Facebook, onde você pode colocar a sua dúvida, colocar a sua pergunta para o entrevistado, para nós, de um outro tema, ou mesmo quando a pessoa numa reprise ou em outro momento, assistindo-nos no YouTube, a nossa página no Facebook justamente é para isso. No primeiro momento que acessarmos, lhe esclarecemos, lhe daremos um retorno, responderemos num próximo programa. O importante é a sua participação. O programa Presença Espírita, com a proposta de levar você à doutrina espírita, tem como objetivo oferecer-lhe ferramentas para refletir, pensar e trazer soluções para as grandes dúvidas, para os grandes questionamentos em torno da vida. Por que estamos aqui? Qual é a finalidade da existência? Como melhor caminhar nesse mundo tão desafiador, cada vez mais tecnológico, mas cada vez mais desafiador nas relações humanas, não é, Silvia? Progredimos muito nas conquistas do intelecto, nos avanços tecnológicos, mas ainda as conquistas do coração, as da alma, elas ainda estão por se fazer. E a doutrina espírita oferece subsídios excelentes para que nós possamos encontrar parâmetros para a construção na nossa intimidade dos valores que ainda nos faltam, para saciar essa sede de paz que todos nós dispomos, porque ainda não construímos uma intimidade de paz. E o Espiritismo, baseado numa proposta cristã, ela oferece justamente as ferramentas para isso aí. E essa é a nossa missão de toda semana aqui estarmos, não é, Silvia? Sempre falar do bem, de coisas boas, esse alimento da alma que a gente tanto necessita. É essa a nossa proposta. E o nosso programa hoje falaremos sobre essa diversidade que é a doutrina espírita. Muitas das vezes as pessoas falam, é religião espírita? Não, é doutrina espírita. Qual é a terminologia correta? Como entender o espiritismo nessa amplitude que ela propõe, que propõe como doutrina, Silvia? E os espíritos nos explicam de maneira bem clara que a doutrina espírita tem esse aspecto tríplice, né, Maurício? A doutrina espírita é filosofia, é ciência e é religião. Certa vez perguntado Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, a respeito da mediunidade, entre várias explicações, ele disse que a mediunidade sem o Evangelho, a mediunidade sem Jesus, seria mais um meio de comunicação. Nós vemos que através dessa explicação parece tão simples de Chico Xavier, nós observamos qual é a base da doutrina espírita. Uma ciência, sim, não a ciência comum como a química, a física, a matemática, mas a ciência que estuda a relação do mundo visível, que é o mundo que nós habitamos, com o mundo invisível, que é o mundo em que nós habitaremos mais cedo ou mais tarde. Estuda essa relação, estuda os mecanismos de comunicação do nosso mundo com o outro mundo, e também é uma filosofia porque responde a essas questões que o Maurício dizia, esses alimentos da alma, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui na Terra, mas tudo isso sustentado pelos valores morais do Evangelho. A moral do Cristo, que sustenta o Espiritismo, que é a âncora do Espiritismo, que é o que vai nos levar para frente. São valores imorredouros que nos acompanham em várias e várias encarnações pela eternidade. E é o que sustenta o nosso caminhar. Quando nós aprendemos a amar,
quando nós aprendemos a respeitar o próximo, que é a lei áurea da nossa vida, é a lei áurea universal, quando nós aprendemos a entender os defeitos do próximo, porque nós também temos defeito, quando nós aprendemos a sermos benevolentes, a entendermos as dificuldades alheias, a nos sentirmos penalizados pelo sofrimento, mas onde nós aprendemos, acima de tudo, a honestidade, o caráter, o dever, os compromissos que nós temos com o nosso país, com o nosso planeta, a necessidade de sermos bons, de sermos justos, tudo isso só o Evangelho é que nos ensina. Assim, a doutrina espírita, ela está embasada no Evangelho de Jesus com a sua moral. E é sim uma religião, porque a doutrina espírita diminui os laços, aproxima os laços que nos une a Deus. Vem daí a palavra religar, né, de religião. Mas olha, essa colocação do Chico é fantástica, né, Maurício? A mediunidade sem Jesus seria apenas um meio de comunicação. E o espiritismo sem Jesus, o que seria? Seria uma doutrina filosófica, sem dúvida, Silvia, mas faltaria para ela parâmetros de moralidade. Percebamos que quando o espiritismo se estrutura como ciência, uma vez que determina experimentalmente o processo de comunicação entre mundo material e mundo espiritual, ele define parâmetros de quais são essas relações e as regras e as leis que regem a nossa relação. Espírito, de onde viemos, para onde vamos, como fomos criados, qual a finalidade da vida, o porquê reencarnamos, é o processo de ciência da doutrina espírita que experimentalmente, através do laboratório mediúnico, traz a resposta a essas perguntas. Mas como essas perguntas elas têm profundo caráter filosófico, elas têm uma relação de moralidade, que é o escopo da filosofia, o espiritismo também contribui com uma filosofia espírita, nos dando parâmetros de moralidade, dizendo que há uma moralidade nessa relação, uma vez que nos relacionamos para progredir, para melhorar, para aperfeiçoar, para chegar à perfeição. E aí Kardec sabiamente faz o seguinte questionamento aos espíritos: qual é o modelo de perfeição que nós podemos encontrar, já que o objetivo é ter parâmetros morais e ter essa relação moral de nos relacionarmos para conosco, para com Deus e para com o próximo. Qual é o melhor modelo? Uma vez que nós temos que melhorar, que progredir, vamos buscar o melhor. E aí essa vai ter a referência. E os espíritos respondem sintética e profundamente: Jesus. Isso quer dizer que nunca antes e nem ninguém após ele teve a capacidade, teve a plenitude de nos explicar as relações morais que envolvem a lei de Deus. Como exemplificou, vivenciou e dissertou sobre o amor com a profundidade e a sabedoria como ninguém, ele é a nossa referência. É claro que se os espíritos houvessem respondido fulano, beltrano, essas seriam as nossas referências, mas eles deixam claro que todos aqueles trabalham para ele, mas é ele o governador da terra. Ele enviou seus missionários, que foram inúmeros, de profunda beleza nos seus ensinamentos, de complexidade e completude, mas ninguém como ele. Pois que nunca em nenhuma outra doutrina falou-se e vivenciou-se do amor ao próximo, do estender-se ao próximo, do amar ao próximo, como ele nos propõe, como ele nos faz. Assim, o Espiritismo, entendendo a mediunidade como uma lei natural da vida, a lei de causa e efeito como a consequência e a justeza da lei de Deus nas nossas relações, a pluralidade dos mundos habitados, entendendo que o universo todo criado por Deus, a obra da sua criação é para que nós, espíritos, seus filhos, o princípio inteligente do universo, habitássemos. E, principalmente, entendendo o cristianismo, a filosofia cristã, o evangelho do Cristo, desestruturado de qualquer apêndice que possamos fazer dele, e sim buscando na sua mensagem, na sua palavra, o roteiro de moralidade, de bem proceder para cada um de nós. E quando nós analisamos brevemente o evangelho do Cristo, Silvia, a gente vê que há todo um mundo de lições a ser aprendido. Pouco nós conseguimos interiorizar daquilo que Jesus nos recomenda. Se lemos só as bem-aventuranças, vemos que poucas delas nós detemos no coração, que dirá todo o restante do seu evangelho. E a gente lendo o evangelho também nós percebemos que não há outro caminho. Nessa nossa caminhada milenar de espíritos imortais, nós já procuramos todos os caminhos, né? Nós já procuramos atalhos, nós já nos perdemos. Além de caminhos, muitos desvios. Desvios desses caminhos, para voltarmos sempre à origem, sempre ao caminho correto, que é o caminho ensinado por Jesus.
é assim que nós seremos felizes a partir de agora, não precisamos lá do futuro, não. Quando nós caminhamos pelos caminhos corretos, quando nós seguimos as leis de Deus, nós alcançamos a felicidade. Isso está escrito no Evangelho, né? Que só o cumprimento da lei de Deus, quando nós caminhamos pelos caminhos corretos da vida, isso já nos traz paz na consciência e uma situação de serenidade. E é interessante, Silvia, que muitas das vezes os desvios que fazemos são pelas ilusões que autoimpomos, seja pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pelos filhos do orgulho, né? A vaidade, a arrogância, a prepotência, mas que no fundo é o orgulho que nós alimentamos. E é necessário um processo por opção de dor, um processo doloroso. Muito de nós reencarnamos com complexos, com traumas, com dramas, que não são nada do que o resultado de processos doloridos e opções dolorosas que a alma, não explicitamente, mas implicitamente através dessas distonias emocionais, nos demonstra de que as nossas opções não foram felizes. Então, se hoje estamos como resultado dessas opções infelizes, que façamos a partir de hoje boas opções. Aceitemos o convite de Jesus, né, de acompanhá-lo. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor e nenhuma ovelha se perderá. Que convites belos para se seguir, né? E parece algo de uma pureza e de uma simplicidade tão grande que é só fazer, né? É só começar. Se a gente deixar o coração nos conduzir, a gente vai ver que é só isso mesmo. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo. Você ligue para o telefone 3028-7122 ou curta a nossa página no Facebook e pergunte para o Maurício as questões desse assunto e outros. E nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Sempre às quintas-feiras, das 22 às 23 horas, ou nas reprises ao longo da semana aqui na TVM, ou ainda através do nosso canal no YouTube. Digite lá Presença Espírita Ponta Grossa e você vai nos achar o canal que estamos fazendo no YouTube. Desde o mês de outubro, todos os programas semanalmente, eles são postados lá e você pode vê-lo na íntegra, revê-lo, curtir, deixar seus comentários. Sempre começamos nosso segundo bloco aqui com uma sugestão de uma obra espírita. Frequentemente são livros, mas existem outros meios, outras mídias que o Espiritismo vem divulgando. E um deles é o programa Momento Espírita, que a princípio surgiu como um programa radiofônico da Federação Espírita do Paraná e pelo seu teor, pela sua dinâmica, programas de 5 minutos, textos fáceis, reflexivos, aplicados no dia a dia, rapidamente teve sucesso e hoje, depois de 20 anos de programa, são mais de 200 rádios no Brasil todo e 2 no Paraguai a transmitir os programas. Transformou-se também num site de grande sucesso de audiência, onde ele traz mensagens em português, em espanhol, em inglês, em francês e em italiano, onde você pode, as mensagens, a locução que é feita nas rádios, você também pode ler os textos e escutá-lo, esses textos também com o streaming na página, através do arquivo de áudio. E também esse Momento Espírita, ele também para difundir as mensagens, para trazer até você de uma maneira mais fácil, ele vem publicando desde algum tempo em livros e também disponibilizando elas em CDs. E é justamente esse que a gente vai oferecer para você, lhe apresentar, os CDs do Momento Espírita. Alguns deles trazem uma compilação de textos e outros deles são temáticos. Esse aqui, o volume 19, ele é temático, fala sobre paternidade. Então, são 15 áudios de em torno de 5 minutos que falam sobre a postura do pai, a riqueza do pai, tarefa dos pais, amor filial, herói de todo dia, o melhor pai e assim por diante. 15 textos na locução com um fundo musical belíssimo, numa edição muito bem feita, onde você pode ter oportunidade de fazer reflexões em torno da paternidade. Às vezes não temos tempo de ler, ou às vezes estamos no rádio, em viagem, é o momento de a gente colocar então o áudio para nos acompanhar e também fazer a reflexão em torno de mensagens muito frutíferas. Nossa dica hoje, não de leitura, mas de audição, é o CD do Momento Espírita. Como vocês viram, falei, esse é o volume 19. Existem vários volumes, várias temáticas que você pode aproveitar o Momento Espírita.
E aproveitamos também o convite para que você acesse a página do Momento Espírita, www.momento.com.br. Encontrará as mensagens do Momento Espírita lá. E assistir nas rádios. Acesse os sites, vai ter a relação de todas as rádios, de todas as cidades que dispõem o Momento Espírita. Aqui em Ponta Grossa, algumas rádios também dispõem. Entre lá no site e você vai ver como escutar na sua rádio também o Momento Espírita. Nossa dica de produto espírita, de audição hoje, é o CD Momento Espírita, publicado pela Federação Espírita do Paraná. Se você achou interessante, procure em livrarias, bibliotecas, você vai encontrar desse produto para emprestar ou para comprar. Ou se você prefere adquirir virtualmente, nós sugerimos que você acesse a livrariamundoespírita.com.br, encontrará esse produto. E ainda aqui em Ponta Grossa, você encontrará na Livraria Espírita Educadora, Rua Santos Dumont 620, ou ainda na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica, piso da Praça de Alimentação, você pode adquirir esse produto. E ainda, se você nos acompanha ao vivo nessa quinta-feira, entre em contato conosco, deixe seu nome e ao final do programa iremos sortear esse CD e ele pode ser seu. Vamos agora para a nossa entrevista, Silvia. E nós estamos recebendo hoje, no programa Presença Espírita, o Alberto Maier. O Alberto é palestrante espírita em várias casas aqui da nossa cidade. Ele é conselheiro da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, e também faz parte do Departamento Doutrinário da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Seja bem-vindo. Obrigado. O Alberto trouxe para nós hoje uma pesquisa que ele fez de um livro de um neurocientista americano, que tem um título bastante interessante, chamado O Psicopata Interior, e ele fez essa pesquisa relacionando aquilo que esse neurocientista descobriu no que se passa no livro com a doutrina espírita. Então, hoje a gente vai falar um pouco da parte científica, mas perceber que quem fundamenta tudo isso é a parte moral. E vamos começar, Alberto, te perguntando que história, que livro que é esse, quem é esse neurocientista e o que ele foi descobrindo? A história deste personagem é bastante instigante, porque desde criança ele relata que sempre teve uma fixação, uma fascinação por crimes violentos, serial killer, né? Ele sempre esteve interessado nisso. Durante a sua formação como cientista, né, psiquiatra, ele sempre estudou o cérebro dos serial killers, que ele tinha acesso através de scan, que hoje os exames de imagem estão tornando possível se obter imagens do cérebro em funcionamento. Então ele preocupava-se com as demonstrações físicas da patologia. E fixado sempre nessa fascinação que ele sempre teve, em 2005, pesquisando várias tomografias de assassinos em série que ele tinha, ele misturou as da família dele, inclusive dele, para que servissem de mostras de cérebros normais. E quando ele chegou ao fim da pilha, que ele estava analisando, ele descobriu uma que era a pior que ele já tinha visto. As zonas que ele estava procurando no lobo frontal e parietal, temporal, estavam totalmente escurecidas, né? E ele se chamou a atenção. Só que ele viu que aquela tomografia era exatamente a tomografia do cérebro dele. Perplexo pela descoberta, acabou procurando outros meios de comprovar se aquilo que ele estava pensando era realmente verdade. Hoje se dispõe de exames de genes, e ele descobriu que ele além desse problema, dessa marca no cérebro, ele tinha genes, alelos, que são ligados a certas características. Ele não tinha empatia por ninguém, ele era uma pessoa que demonstrava uma certa tendência para fugir da moralidade.
autocontrole também para ele era muito difícil manter, né? E isso deu origem ao livro. Quando ele conversou com a mãe sobre o assunto, a mãe contou para ele que ele era descendente de uma extensa linha de assassinos violentos. Não era novidade para a mãe, porque desde criança ela percebia uma certa tendência nele à violência, mas sempre procurava conduzir para caminhos diferentes. Ele também teve como participante da vida dele a esposa, que ele conheceu quando estavam por volta dos 12 anos, e se ligaram, são casados até hoje. Tiveram 3 filhos. E ela confessa que sempre percebeu que ela tinha a impressão que era casada com 2 pessoas diferentes. Uma que era alegre, extrovertido, mas tinha uma pessoa que tinha um fundo escuro que ela não conhecia e que ela não gostava muito. Alberto, como é que ele se sentiu vendo que o cérebro dele tinha o mesmo padrão do cérebro dos serial killers e de matadores profissionais? Perplexo, e aí então as perguntas surgem, né? Porque eu tenho a disposição genética e tenho o cérebro como um psicopata e não sou. Né? E foi exatamente essa pergunta que eu fiz a mim mesmo. E encontrei na doutrina, no Livro dos Espíritos principalmente, explicações doutrinárias para esse fato. Porque no caso dele, pelo que a gente percebe na explicação, ele até escreveu um livro, então já era uma pessoa de uma certa idade. Sim. Por que não desenvolveu nele, se ele tinha característica física, cerebral de um assassino, por que não desenvolveu nele essa tendência? Por que ele não saiu matando as pessoas? Ele confessa que o entorno familiar que o acompanhou foi muito importante para que ele não se tornasse um psicopata. A atenção da mãe, a atenção da esposa, e isso dá a ideia de que na espiritualidade tem havido uma programação de todos esses personagens de apoio para estarem juntos, resgatar esse espírito que podemos até elucubrar que ele poderia ser a reencarnação de um desses, ou de alguns desses, de um deles. Da linhagem dele. Da linhagem de assassinos violentos que deram origem a essa... E era justamente a linhagem paterna. O pai dele tinha muitos ancestrais de assassinos violentos, de até assassinar a mãe, própria mãe, né? Então conseguimos ver isso, uma programação espiritual para que todos esses personagens estivessem juntos com a intenção de fazer esse resgate desse espírito que estava precisando sair dessa vida. E mais ou menos aquilo que a gente falou no primeiro bloco, da questão da educação, dos valores, né? Isso. Da questão da honestidade, do caráter, que são os pais que passam para os filhos, né? Principalmente na primeira infância. O compromisso dos pais de estar monitorando os filhos, não com a intenção de tolher, mas com a intenção de perceber essas tendências, porque nós dizemos, não, nós esquecemos do passado. Nós esquecemos, mas nós mostramos o que nós fomos no passado pelas tendências que nós apresentamos. Então, quem observa, tira as conclusões. Percebe um filho diferente do outro. A gente faz o diagnóstico logo cedo. Faz, né? logo cedo. Bom, nós vamos fazer o intervalo agora. Se você gostou desse assunto, ligue aqui para o telefone 3028-7122. O Maurício está online na nossa página no Facebook. Você pode conversar com ele também. Ele responde imediatamente ali a sua dúvida. E também deixar o seu nome para participar do sorteio do CD, que você pode ouvir em casa, no carro, e relaxar com a trilha sonora e com a mensagem. Mas agora a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita.
Nós voltamos com o programa Presença Espírita e você pode ligar aqui, mandar as suas perguntas, deixar sugestões de temas, conversar com o Maurício, deixar o seu nome para participar aqui do sorteio do livro. E agora eu gostaria de perguntar para o Alberto qual é a ligação que ele vai fazer. Então, ele já adiantou um pouco, a gente já percebeu isso, né? Qual é a ligação das pesquisas que ele fez desse livro com a doutrina espírita? É o espírito que manda, mesmo que o corpo venha com deficiências genéticas, com deficiências congênitas, quem no final dá a palavra é o espírito? É o espírito. Né? Como dizia René Descartes, o fantasma da máquina, né? É o espírito que comanda. E no caso aqui nós vemos um flagrante exemplo de que o entorno familiar conduziu esse espírito, apesar da patologia já instalada no corpo físico pelos atos que esse espírito, supostamente reencarnação de um assassino cruel do passado, talvez até renitente em várias outras encarnações, porque a mãe dele se refere a uma linhagem extensa de assassinos cruéis. Então, o entorno, a perplexidade do pesquisador, que não consegue explicação para o fato dele ter toda a ferramentaria instalada para ser um psicopata, e não é. Né? Para nós não é surpresa. Nós observando o entorno familiar, o cuidado que a mãe sempre teve com ele, o fato de ter conhecido a esposa cedo, né, que manteve sobre ele uma vigilância constante, fez com que esse espírito que estava fora do caminho, nesta encarnação, fosse uma pessoa útil e conseguisse formar família, né, ter uma produção científica, né, importante. Ele deve ter hoje a idade de uns 66, 67 anos. E nós, no Livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos a questão número 216, quando Kardec perguntou aos espíritos se o homem conserva em suas novas existências traços do caráter moral de existências anteriores. O cérebro do Dr. Fallon estava marcando, né, trazendo a marca do dano causado, né, para que ele repetisse uma encarnação desastrosa. E, no entanto, a ação da mãe, né, como Kardec perguntou na questão 890, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a resposta é uma e outra coisa. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam esses cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. E quantas mães que não se sacrificam, né? Então a gente vê nitidamente a doutrina espírita na experiência de vida do Dr. Fallon. Isso me proporcionou assim, uma satisfação imensa, né? E é um exemplo que eu tenho mostrado, abordando exatamente essas particularidades, e outras que, se nós estudarmos com um pouquinho mais de profundidade, nós vamos encontrar que a doutrina dos espíritos já adiantou essas questões, e para aquele que conhece a doutrina dos espíritos não existe perplexidade, né? Nós temos a explicação correta para todos esses acontecimentos da vida do espírito. Eu vou até perguntar para o Maurício, ele está ali respondendo as perguntas, mas eu vou querer que ele participe agora. Maurício, então, pelo que o Alberto disse, o meio, ele pode favorecer a alma a ir para um lado ou para o outro?
Os espíritos perguntam, Kardec faz esse questionamento aos espíritos, eles dizem que ele nunca é decisório. Não é um arrastamento, não é um arrastamento irresistível, né? Porque vai ser sempre a opção. E isso explica o porquê pessoas vivendo num ambiente moralizado tornam-se corrompidas e porque outras num ambiente onde os valores morais eles são totalmente deturpados e são pessoas de bem, probas. Porque a alma, é o mesmo conceito de definir que a alma, a carne é fraca, não. É a alma que sempre que define. Não, essa influência física, ela não é preponderante, pelo contrário, ela está sob as vontades e os desejos da alma. Então, o meio, ele favorece, mas ele não impõe e não estabelece. Alberto, e a respeito da educação, então, como um todo? Porque Kardec falava que a educação é a arte de formar os caracteres, né? Como nós dissemos no começo, e o Maurício disse, e Emmanuel nos disse que nós vivemos num mundo de cérebros hipertrofiados e de corações reduzidos. A educação, falando do Cristo, nós não precisamos ser pessoas fanáticas, né? Não é disso que eu estou falando, mas falando do Cristo, levando a criança para o bom caminho desde cedo, qual que é o papel da educação no global, no desenvolvimento da alma, na encarnação de um ser aqui na Terra? Foi a mesma conclusão que chegou o Dr. James Fallow. No fim da entrevista, ele concluiu com uma frase que todos nós concordamos. O jeito de mudar o mundo é educando. E nós temos as ferramentas de educação, principalmente as ferramentas morais, aquelas que acabam com o preconceito, né? Acabam com os bullying nas escolas. Ontem ainda eu falava, hoje, quem estuda sofre bullying. Quem não estuda sofre bullying também. Quem é bonito sofre bullying. Quem é feio... Isso não é educação que produza um ser que venha a ser importante no mundo, né? Não resgata nenhum espírito. E nós estamos convivendo com esse mundo dessa forma, porque principalmente falta Jesus na vida dessas pessoas. Jesus é um personagem ainda, apesar de ser aquele que dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, para nós é ainda um desconhecido, infelizmente. O mundo se ressente muito ainda de uma diretriz na linha do Cristo, porque só assim ele vai encontrar todos os caminhos, todas as facilidades, né, para seguir o seu caminho, como nós dizemos, rumo à perfeição. Alberto, a gente estava falando de educação e muitas vezes nós confundimos educação com instrução. Grande número de nós, pais, queremos dar boas faculdades, boa instrução, que os nossos filhos se formem, e isso, logicamente, é de suma importância. Mas não se confunde muito isso, a instrução, com a educação, que é muito mais global, que ela vai além da instrução? Confunde-se. Eu tenho experiência também do magistério, durante algum tempo, esposa com magistério em casa também. Nós vivemos isso, a transição, inclusive, do tempo em que os alunos consideravam a escola ao tempo em que os alunos não consideram mais a escola, não consideram o professor. Então, existe uma carência muito grande. A culpa, exatamente, é das famílias desagregadas, né, longe da religião. Né. Fica impossível fazer essa religação do indivíduo com o ser criador. Nós temos uma pergunta aqui, que não é bem do assunto, mas o Sérgio está bem antenado aqui no programa, né, Maurício? Sempre o Sérgio mandando perguntas para nós. Colaborando conosco. Ele quer saber se a posição de pai e filho, ela pode se inverter nas várias encarnações. Eu posso vir como filha do meu filho, por exemplo?
numa encarnação futura? Esse papel pode se inverter? Desde que haja tempo, né, suficiente. Porque os espíritos, eles vêm nas mesmas famílias? Os espíritos formam famílias espirituais, são as únicas que realmente são quando a família corporal é uma família efêmera, é uma família passageira. Né? O que realmente conta é a família espiritual. Então, troca-se de posições de acordo com a necessidade de desenvolvimento de cada um. Ora pai, ora o avô, que já passou, volta como filho. São esses dramas, filho, né? Essas histórias que... tem os seus compromissos, tem que vir resolver. E tem que aproveitar a ocasião em que esse compromisso faz com que o tempo faz com que todos estejam juntos. Que deve ser uma complicação muito grande, ter um problema muito sério para resolver, né, na família, e ter que esperar várias encarnações de preparação, distantes uns dos outros, para que possam retornar a um tempo e resgatar aquele problema que precisa ser resolvido. Porque quando cai a ficha, o espírito tem pressa de resgatar. Tem pressa, né, de resgatar, tem pressa de resolver, né? E muitas vezes não tem a preparação suficiente. Que conviver com o espírito que num passado nos causou muito dano, ou recebeu de nós, né, o tratamento que não devia receber, então é complicado. O magnetismo do ser não cruza com o outro. E nós percebemos isso. É exatamente quando não temos uma afinidade magnética, né? E quando nós percebemos que não temos, aí que nós temos que buscar a razão pela qual nós estamos juntos nesta encarnação, né? Com os compromissos que nós temos. E só a doutrina espírita nos faz ver isso. Porque a doutrina espírita é a única ainda que estuda esses fundamentos. As outras todas, infelizmente, espiritualistas também, mas não consideram a vida espiritual como ela realmente é. Bom, Alberto, nós vamos fazer o intervalo e você que está nos assistindo pode continuar mandando as suas perguntas sobre o assunto e não se esqueçam que hoje nós vamos sortear um CD do Momento Espírita. Ligue para o telefone 3028-7122. Nós já voltamos com o último bloco do programa. E nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando do aspecto tríplice da doutrina espírita, como ciência, como religião, como filosofia. Estamos falando dessa pesquisa que o Alberto trouxe a respeito do cérebro, daqueles que praticam o mal, e qual é a relação do meio ambiente, da família, da figura paterna e materna, da educação. E me escapou uma pergunta agora, e a genética? A genética influencia ou mesmo aí o espírito que está no controle? No caso do Dr. Falo, fica claro que a genética forneceu para ele o corpo que ele devia ter. Tá? O perispírito dele, o molde do corpo físico, né, o modelo organizador, guardava essa patologia em estado latente. Como o caso da mãe do André Luiz, no livro Nosso Lar, se não me engano, que ela tem que voltar para receber o marido e as duas irmãs, e as duas filhas. Tá? E ela pede aos mentores espirituais que cuidem da parte genética, porque ela não pode ficar fraca, digamos, porque a luta que ela tem que travar com esses 3 espíritos será pesada. Então ela tem que passar geneticamente para esses 3 espíritos as patologias que eles adquiriram na encarnação passada, mas ela não pode ficar doente, não pode desenvolver a doença. O doutor Falo, num determinado ponto, ele, assim como outros, né, nós temos um exemplo do doutor
Lipton, que escreveu um livro muito interessante também, chamado A Biologia da Crença. Todos eles, os cientistas, partem da ideia, e vivem durante muito tempo, acreditando que a genética conduz o ser na sua vida, né? E o Dr. Follow chegou à conclusão que não é só a genética. O meio onde ele viveu foi muito importante. O entorno familiar fez com que essa patologia que ele teoricamente deveria desenvolver, porque ela estava no cérebro, estava instalada, assim como outras doenças. Nós temos pessoas que estão numa família que tem casos de diabetes e não desenvolve. Ela se pergunta, mas por que não desenvolve? Ou outra patologia, qualquer que seja, um membro que não sai, digamos, do caminho correto para não adquirir, para não exacerbar aquela patologia e não fica diabético, né? Talvez com compromissos outros, como o caso da mãe do André Luiz, ele teria que ser esteio para aqueles que estão sofrendo, então ele não desenvolve, desde que ele se desenvolva, aceite o desafio, né? Aceite o trabalho. A gente pode perceber nisso, Silvia, que muitas das vezes a nossa programação reencarnatória ela não é algo definitivo, de que muitas das vezes nós alteramos essa programação pelo bem ou pelo mal proceder. Há inúmeros casos de relatos espirituais onde a pessoa, porque tinha méritos, mas em determinado momento da vida começa a corromper-se, a desencarnação dela é antecipada para que ela não se comprometa muito. Em outros casos, a vida é prolongada pelo bem que ela faz. Ou alguns gatilhos genéticos que estavam programados, eles não acontecem porque o bem que a pessoa faz supera ao resgate que ela faria com aquela distonia física, com aquele problema que lhe acontecia em determinado momento da vida. Então a gente percebe que a dinâmica da lei de Deus é sempre pautada no amor, né? Ela nunca é estática, mas sempre esperando a nossa postura de amor. Ainda bem que é assim, né? Ainda bem. Deus vai dando oportunidade da gente se emendar, né? Da gente ir se consertando, né? Nós temos pergunta aí, Maurício? Temos sim, nós temos aqui no Facebook um telespectador entrou em contato conosco que faz a seguinte pergunta, Alberto. Sobre o cérebro do psicopata, você comentava ao início, de que ele caracteriza algumas distonias. Mas o telespectador pergunta ao contrário. Pode acontecer o inverso, não apresentar nenhuma característica, nenhuma distonia nesse cérebro, ser um cérebro normal, dito normal, e mesmo assim essa pessoa ser um assassino cruel? Eu não tenho dados para responder com a precisão que o telespectador talvez esteja exigindo. Porque essa análise das tomografias cerebrais é muito recente. Então é bem possível que nós não tenhamos um universo de pesquisa muito grande para chegar a dizer que o indivíduo tem ou não tem e torna-se. Eu acredito até que possa acontecer. Então eu vou facilitar a pergunta para você. Uma pessoa que vem boa, no bom caminho, que já conhece certas verdades, ela pode se perder e se transformar num assassino, por exemplo? Pode. Dependendo da mágoa, digamos, que causarem a ela, nós temos na literatura... Naquilo que ela for atingida, né? Naquilo que ela for atingida, nós temos o caso do Teofrasto, se não me engano, que é um personagem do livro... Agora, se me ajudarem, é capaz de... Ele era muito bom. E, no entanto, pelo mal que fizeram a ele, a uma filha, né, a família dele, ele se tornou o vilão da história, né? Então, nós vemos isso até no nosso meio, pessoas que fazem o dissabor, um descontentamento. De repente recebem. Mas aí a gente pode analisar, Alberto, que o que acontece com essas pessoas não é que elas se tornem e perdem aquilo que dispunha, né? Ela simplesmente é exposta em uma situação cuja fragilidade dela tem tendência. Então, a bondade dela que apresentava era frente aos estímulos ou aos desafios que dispunha.
a partir de determinado ponto, ela não dispõe não tem mais daquilo essa fortaleza, e mostra suas dificuldades. Mostra o que realmente é. Talvez ela esteja fazendo o impossível para esquecer o passado. Então, né? é isso que eu quero... Fazendo um esforço muito grande para não cair na tendência que ela tem. Isso que eu quero te perguntar a respeito do esquecimento do passado, né? Por que nós não lembramos? Isso não iria facilitar? Por exemplo, esse cidadão, esse pesquisador, se ele se lembrasse que ele foi assassino no passado e que agora ele seria uma oportunidade dele se emendar, né, de se regenerar, isso não ia facilitar? Eu acredito que não. Você imagina como você... Ou os complexos de culpa e o remorso. Se sentiria em relação à culpa, o remorso. Nós, por pequenas coisas aí, ficamos remoendo o remorso durante uma... Imagina uma pessoa descobrindo-se numa encarnação passada um assassino cruel, um assassino que matou a própria mãe, né? Não, graças a Deus que existe esse esquecimento. Não total, porque nós podemos perceber pelas nossas tendências, por aquilo que representa as nossas tentações. Livrai-nos da tentação, né? Porque nós temos as tentações armazenadas em nós próprios. Quando nós sofremos a injúria, nós que estamos fazendo um esforço muito grande para não cair, com certeza o espírito ainda fraco, né, não está muito fortalecido, acaba caindo e torna-se... com relação a essa possibilidade do cérebro lá, não ter nenhuma marca e ele se tornar, eu acredito que vai nessa linha, né? Está quase saindo de uma marca muito forte de encarnações anteriores e, de repente, sofrendo uma injúria muito pesada, acaba perdendo tudo aquilo que fez, né? Já trabalhou para resgatar. Alberto, e o que provavelmente essa mãe desse cientista fez para manter ele na linha? E o que nós, pais, podemos fazer quando nós detectamos, quando nós fazemos o diagnóstico logo cedo de nossos filhos, que ele não tem um bom caráter, que ele se comporta de uma maneira fora do padrão moral? As rédeas curtas ainda funcionam? Eu creio que sim, mas rédeas curtas como... No sentido moral? Com amor sempre, né? Que nós não podemos tolher. Né? Nós em casa, com os 3 filhos, nós adquirimos uma experiência muito grande na vida de relacionamento na família com a doutrina. Então nós sabemos... A religiosidade, né? A religiosidade. Né? Isso nos ajuda bastante. Porque aí nós podemos conduzir as crianças para aquelas ações que não despertem, né, o lado obscuro que cada um traz. Nós recebemos perguntas, dá tempo ainda, Maurício, da gente responder? Nós vamos responder rapidamente. A pergunta é se o nosso corpo vem preparado para atender aos nossos compromissos. Vou emendar com outra pergunta aqui. Se trazemos resquícios de reencarnações passadas. O corpo que dispomos, ele foi pensado e programado para as nossas necessidades. E muitas vezes a gente pensa, mas não é um corpo perfeito. Mas a imperfeição do corpo, alguns problemas genéticos, algumas dificuldades que trazemos, ele é exatamente aquilo que precisamos. Então, por que a pessoa nasce com essa deficiência, com essa limitação, com uma necessidade especial? São as necessidades, são aquilo que a gente precisa. E a gente traz a todos os nossos limitações morais, a gente traz no baú do coração, a gente carrega nessa viagem que a gente traz para aqui. Então, nossas tendências viciosas, nossas virtudes, nossas conquistas adquiridas, trazemos tudo na intimidade do coração. Bom, nós vamos para o sorteio. Então, Alberto, hoje você que vai sortear. Hoje tem uma boa. Tirar o meu nome, né? A sorteada foi a Eliana, do São José. Eliana, parabéns aí pelo sorteio. Você pode, a partir do sábado, buscar na Livraria Espírita A Educadora, que fica na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, o seu CD Momento Espírita, volume 19. Uma boa
escutada para você, que você possa aproveitar bem escutar o CD. Alberto, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E nós vamos nos despedindo. Na semana que vem nós estaremos aqui ao vivo novamente. O nosso convidado já confirmou a sua presença. O nosso tema será reencarnação. Então, se você quiser já pensar aí em perguntas para nos mandar sobre esse tema bem instigante, que é a reencarnação, é só entrar em contato já ali na nossa página no Facebook. Nós nos despedimos, desejamos a todos uma excelente semana e até o próximo programa. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco em mais uma semana. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.